Olá, estamos de volta para mais um programa sobre os auspícios de Deus, de Jesus, mentores e colaboradores no canal. No programa de hoje vamos finalizar o item fatalidade, fazendo uma reflexão sobre as questões de 859 a 867 do Livro dos Espíritos, parte 3, que trata sobre esse assunto. E quem não nos acompanhou na primeira parte, acesse o link que eu coloquei na descrição do vídeo para que você possa melhor entender o programa. E pedimos que nos ajude a divulgar os ensinos de Cristo sobre os auspícios da espiritualidade, se inscrevendo no canal e deixando o seu like. Então, bora para a vinheta. Olá, você que nos segue e que curte os assuntos aqui do canal. Esse canal foi criado na intenção de subsidiar recursos para o lar espiritual Amigos da Longevidade. O objetivo desse espaço é o de abrigar idosos em sua jornada rumo ao plano espiritual de forma calma e tranquila, com dignidade e amor. Mas para isso, necessitamos da sua inscrição, todos os likes possíveis e bastante comentários. Não importa a sua fé dogmática, pois todos vamos ficar velhos e colocados à margem da sociedade. Assim como todos os mestres que já se fizeram presente entre nós disseram, entre outras palavras, que nunca chegaremos à iluminação se não nos amarmos e praticarmos o bem para com todos. Somos filhos de um único Deus. Vai lá, divulgue o canal, deixe seus likes, façam bastante comentários. O YouTube vai entender que esse canal vale a pena e levará para mais e mais pessoas. Grato por sua atenção e colaboração. Bacana! Olha só, em toda a nossa vida, atribuímos a fatalidade como algo inexplicável, regido pelas forças de Deus que assim o fez ou faz sem nenhuma explicação. Mas na sequência das perguntas que Kardec elaborou sobre o assunto aos espíritos, torna-se evidente o contrário, que tudo segue uma ordem de acontecimentos pré-determinados. Só para vocês terem uma ideia, existem construções residenciais em encostas de morro cuja fatalidade está eminente. Solo sem proteção vegetal. Vem a chuva, encharca e desaba, matando muitas pessoas. Recentemente tivemos, mais uma vez, o caos no Rio Grande do Sul. Por falta de manutenção nas comportas de contenção do rio, a destruição fatal aconteceu por lá. Estamos sofrendo mudanças climáticas catastróficas, que são anúncios de prováveis fatalidades que devem ocorrer nos próximos anos. Kardec pergunta o seguinte: com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo com que a morte, que não pode ser evitada quando tem que ocorrer? A espiritualidade responde: são de contrários coisas muito insignificantes, de sorte que podemos prevenir deles e fazer com que eviteis algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagradam os sofrimentos materiais. Isso, porém, nenhuma importância tem na vida que escolhestes. A fatalidade verdadeiramente só existe quando, ao momento em que deveis aparecer e desaparecer desse mundo. Miramês dá um toque a mais a essa resposta quando fala em que devemos meditar bem sobre essa resposta, que compreenderás os nossos pensamentos com mais facilidade. A morte é uma fatalidade, mas a data de sua ocorrência pode ser mudada por aquele que é puramente vida. Reencarnar é uma fatalidade, mas as épocas são variáveis para todos os seres. A existência das leis, se podemos dizer, é uma fatalidade para todos nós, encarnados e desencarnados, desde quando precisamos delas. Ao encontrarmos a verdade, tornando-nos livres,
já somos a lei e somos a vida, o caminho e a verdade. A liberdade de escolha do que deveis passar revestido pela carne é, ou pode ser, uma fatalidade gerada pela tua escolha, que pode ser mudada desde que Deus ache conveniente. A alma, pelo seu procedimento, piora ou melhora a sua situação. Saibamos que os benfeitores espirituais não gostam dos sofrimentos humanos por coisas que podem ser evitadas. Eles sempre avisam-os por muitos meios, para os homens evitarem os perigos, a não ser certas provas que trazem para os seres humanos lições que somente elas poderão e terão força de corrigir certos desvios arraigados na conduta humana. Estamos dentro de um momento muito grande de nossas escolhas, ou seja, nosso livre-arbítrio, bem como a vida que escolhemos e como encaramos a diversidade em favor do bem, podemos, segundo a espiritualidade, mudar se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Acresce que, para fazer o bem como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultado lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Miramês complementa dizendo o seguinte: o ser humano, pela sua vontade, pode mudar muita coisa nas linhas do destino. E a vida que levamos, mesmo no mundo espiritual, é cheia de mudanças que a vontade pode dizer ou fazer. Entretanto, essa vontade somente encontra apoio para o que ela realiza nas experiências acumuladas, o que quer dizer na maturidade espiritual. Uma alma primitiva nada pode fazer com a sua vontade apenas seguindo o bem. Aquele caminho que o espírito iluminado trilha, por já ter colhido em várias vidas sucessivas um celeiro de advertências e milhares de anos lutando entre os infortúnios e as dores, como duras lições, porque somente assim pode o espírito iluminar a consciência e expandir o coração. A vontade naquele que não tem experiências colhidas em muitas vidas nada vale, porque não sabe usá-las, nem escolher seus próprios caminhos. A vontade cresce com o tempo. Não existem outros meios e ninguém foi criado diferente do outro. Todos somos iguais na igualdade que as leis nos mostram, porque Deus, sendo Pai de todas as criaturas, pelo seu amor não iria criar espíritos diferentes entre si. Na questão 861, Kardec pergunta, ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino? A espiritualidade responde que não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime precederá quase sempre, de sua parte, a deliberação de praticá-los. Queridos irmãos, vejo, tudo está ligado à nossa vontade dentro dos excessos ligados ao orgulho, à vaidade e ao egoísmo. Nesses acontecimentos estão as nossas maiores chagas, visto que Deus, só a Deus tem esse direito. E nessa existência, isso não ocorreu, tem-se um mérito grandioso a esse espírito. A fatalidade, que algumas vezes há, só existe com relação àqueles sucessos materiais, cuja causa reside fora de nós, que independe da nossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem que, por conseguinte, tem sempre a liberdade de escolher. No tocante, pois, a esses atos, nunca há fatalidade.
Devemos entender que os eventos que geram momentos ruins, dos quais atribuímos ser uma fatalidade, muitas das vezes estão como escolhemos o caminho a percorrer. Vejamos, por exemplo, que seria de um operário, bom operário, e ganharia honestamente a sua vida, meter-se a ser um mau poeta e morre de fome. Para todos haveria um lugar no mundo, desde que haja soubesse colocar no lugar em que lhe compete. O que perde está no seu amor próprio e na sua ambição, que o desvia da senda que lhe é própria e fazem considerar a vocação, o que não passa de desejo de satisfazer certas paixões. Fracassa por sua culpa. Mas em vez de culpar-se a si mesmo, prefere queixar-se da sua estrela. Miramês complementa: o homem perde pela sua ambição e amor próprio. Mas por que sente ele a ambição e amor próprio? Por ser ignorante. E por que é ignorante? Por lhe faltar maturidade espiritual. Pode-se dizer que não é culpa dele. Isso é um processo criado para o seu departamento espiritual. Deus nos criou dessa maneira e nunca mudou os meios para chegarmos ao esplendor das nossas faculdades espirituais. Os fracassos das almas, se podemos chamar fracassos, são quedas para nos levantar com mais compreensão e mais amor, contendo a verdade para nos tornarmos livres. Se Deus permitiu, é porque achou o melhor para nós. Kardec pergunta, faz um questionamento sobre os costumes sociais, questão 863. Se isso nos leva a caminhos bons ou maus, às vezes tortuosos, e o que chama respeito humano não constitui o óbice do exercício do livre-arbítrio. Assim nos explica a espiritualidade, que são os homens e não Deus que faz os costumes sociais. Se estes se submetem, é porque lhes convém. Tal submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio, pois que, se o quisessem, poderiam libertar-se de semelhante julgo. Miramês dá uma pincelada de amor quando diz que são os homens que fazem as suas próprias leis, como bem sabemos. Porque diz o apóstolo: tudo vem do Senhor. Ainda somos carentes de disciplina, de educação, para depois sentir o amor e vivê-lo. Somente o tempo nos mostra que devemos amar a Deus em todas as coisas e sobre todas as coisas. O amor ao próximo é consequência do amor a Deus. O homem sente-se feliz em ter o livre-arbítrio para fazer suas próprias leis, porque elas dão certo resultado e com o tempo passam a condicionar as almas vestidas da carne nos princípios do bem e no respeito aos outros. Nos faz mister entender que não existe essa ou aquela boa estrela ou má estrela. Nós somos vítimas de nossas próprias escolhas antes de encarar uma nova encarnação. Nossas faltas regem que caminhos devemos seguir e que nossas escolhas sejam sempre para o bem e superar nossas vicissitudes ou de encararmos a vida em sociedade na busca constante no aprimoramento moral dentro dos preceitos do Cristo. Devemos ser tolerantes com os irmãos menos avisados. Disse Jesus: eles não sabem o que fazem. Os que hoje encontram a paz interior já foram, em outras épocas, atribulados. Ninguém se perde, pois todos os filhos de Deus, e todos, sem exceção, encontrarão a esperança para a conquista do céu interno, para que o céu exterior se apresente como expressão da divindade na consciência e no coração. Que Deus nos ajude a compreender melhor as suas leis. Até o próximo programa, onde trataremos das questões 868 a 871, que versam sobre o conhecimento do futuro. E se você chegou até aqui, agradecemos, e se for do nosso merecimento, se inscreva no canal e deixe o seu like.
Paz e luz.